Boa noite, pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem. Estamos iniciando mais uma live pela Casa Fraterna Novo Caminho. Aqui a gente vai dar continuidade então no estudo do capítulo 2º. Esperando o pessoal entrar e a gente já começa. Muito bem. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos lá. Lembrando, pessoal, da água, né? Já lembro aqui de início. De pegarem a água, deixa aí do lado. A água vai sendo fluidificada à medida que a gente vai trocando ideia e estudando juntos aqui. Correto? Muito bem. Ótimo. Boa noite, boa noite. Olá. Muito bem. Boa noite, pessoal. Chegando. Tizildinha. Olá. Taicinha Rocha, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os itens 5, 6 e 7. Chamou ponto de vista. Deixa eu escrever aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 2. Itens 5 a 7. É um trechinho um pouco maior. Vamos lá. O ponto de vista. O ponto de vista. Fixado, perfeito. Aí. Muito bem, boa noite. Fer Cris Rosa. Vamos lá. Aí, ó. Vamos chamar aqui. Boa noite, Diego. Boa Boa noite a noite. todos. Olha, o querido Espírito Livre entrou também. Que honra! Saudades. Cami Oliveira. Boa noite. A Gláucia também. Boa noite. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá, assinando para todo mundo que está entrando. E vamos nessa, né? Vamos que vamos. Tudo bem. Patrícia, boa noite. Para quem está entrando agora, lembrar, já falei para o pessoal, mas vamos lembrar da água, deixa aí do lado, né? Uma garrafinha, um copo, né? Como preferirem. Enquanto a gente faz a prece, né? Vai trocando ideia aqui, vai sendo fluidificada. Então vamos fechar os nossos olhos, unir os nossos corações, levando a Jesus nossos pensamentos, a nossa gratidão por estarmos mais uma vez aqui reunidos em torno do seu Evangelho. Permita, Senhor Jesus, que os espíritos encarregados de trazer o esclarecimento possam mais uma vez vir em nosso auxílio, nos ajudando a compreender os ensinos sagrados do Evangelho e que eles possam nos ajudar na nossa caminhada terrena em todos os momentos da nossa vida, em toda e qualquer circunstância que os seus ensinos, Mestre, possam ser por nós lembrados e sejam o nosso sustento.
e assim seja. Assim seja. E... Pois muito bem. Como fixado ali, né? São os itens 5, 6 e 7, chama o ponto de vista, tópico. E aí o comentário é do Kardec. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor de seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire, aos seus olhos, enorme importância. É como um homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra. Que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire, para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado, como ele é, pelo instinto do progresso e da conservação, que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para esse fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero.
O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo de um conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender, e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Sejam bem-vindos ao Mais Tarde. Então, qual é o ponto de vista? Qual é o ponto de vista que nós vamos adotar? Né? É interessantíssima essa lição. Colocar, então, o ponto de vista perspectiva da vida espiritual e na perspectiva da vida terrena. Quando Cristo veio, nos trouxe a ideia, então, né, do mundo espiritual, da sobrevivência, da reencarnação, abriu um enorme leque, abriu de uma forma gigantesca a nossa compreensão da nossa vida enquanto espíritos. Por que que a gente está aqui? Para quê? De onde a gente veio? O que nos acontecerá? Tudo isso modifica demais a nossa forma de ver tudo que nos acontece e também de pensar o nosso futuro, né? Eu não acredito na vida espiritual, que ela se desdobra, ou eu acredito que vou ficar assim, né, contemplativo, ou que vou aguardar o juízo final. Então, as coisas não têm o mesmo sentido. Aqui diz muito claramente que tudo progride, os mundos, os seres. Então, a gente pensar que ao morrer o corpo físico, nós vamos ficar aguardando o juízo final, é uma imobilidade que não condiz com as leis da natureza. A natureza todo dia se transforma. Como que a gente vai, então, ficar estagnado em algum momento? Não tem como. Não tem, assim, sentido pensar que estaríamos imóveis, imobilizados. Né? Tem aquele filósofo pré-socrático, né? Olha, tanto que é antigo isso. Chama Heráclito de Éfeso. Né? Éfeso é o lugar que ele tinha nascido. Era muito comum, né, essa identificação, né, do lugar. Né? Se fosse eu, por exemplo, na identificação, Diego de Uberaba. Tipo assim, né? Tinha poucos lugares, né, e os nomes, tinha pouca gente também. Né? Então, esse é o Heráclito de Éfeso. É o da mudança. Que fala assim que o homem é constante vir a ser, tal, né? Uma visão interessantíssima. Ele tem aquela frase que é resumida naquele sentido assim, que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque não é o mesmo homem nem o mesmo rio, já mudou, as condições mudam o tempo todo do mundo, como diria o Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo. E graças a Deus, né? Ele fala assim que a única coisa permanente é a permanente mudança. Eu achei isso interessante demais. Essa é a visão, né? É a lei do progresso, sintetizada em algumas outras palavras. Né? A única coisa que existe de permanente, estático, né? Vai ficar aí sempre, é a constante mudança. Interessante essa linha, né? de raciocínio. Eu acho que eu te cortei, você estava falando. Não,
absolutamente. Está só casando as ideias aqui. Então, a gente pensar, né, nessa progressão dos mundos, esse universo, assim, que a gente até agora só tem conhecimento de uma partezinha, né, pequenininha, porque nem mesmo os nossos equipamentos, instrumentos já criados aqui na Terra não alcançam tanto assim. Então, tudo está entrelaçado e tudo em constante progresso. E nós também, junto e misturado, né? E pensando nessa infinidade, a vida terrena realmente é um minutinho, só um minutinho. E com o que a doutrina espírita nos traz de entendimento sobre, então, essa nossa caminhada de progresso espiritual, vamos a enxergar as nossas experiências aqui na Terra, não só transitórias, quanto também ao peso que se dá às coisas, muda muito. Por exemplo, é muito diferente eu pensar assim, se eu, né, um ser querido, um ente querido nosso desencarnar, é claro que a gente vai sofrer ali a separação, mas na compreensão que essa separação é momentânea e que esse ser vai continuar vivo e mais vivo ainda do que aqui na Terra, sem os embaraços, sem as necessidades impostas aí pelo corpo físico, né? E que, então, olha a diferença. E se, de um outro ponto de vista, eu achar que tudo acaba no túmulo, é muito diferente essa visão, né? Tem até uma parte no Livro dos Espíritos que fala desse modo da gente encarar essa separação e dizendo que não é justo a gente querer, né, que aquele ser que já ganhou a liberdade permaneça preso aqui na Terra porque a gente deseja a sua companhia, né? E a gente precisa treinar esse desapego no sentido de pensar a caminhada que esse espírito já cumpriu e o que o espera pela frente, assim como todos nós, né? Quando deixarmos aqui o nosso corpo físico, nós vamos continuar a viver, teremos muitas atividades, se Deus quiser, né? Trabalho, estudo. Então, é mesmo como uma viagem que alguns fazem primeiro. Não significa o fim de nada. Eu, né, me lembro muito das palavras do nosso dirigente, da nossa casa que a gente frequentava, e ele sempre dizia isso, inclusive para as entidades que às vezes se manifestavam e não tinham consciência de que já tinha desencarnado. Ele falava então, meu irmão, você está mais vivo do que antes, porque a vida espiritual é muito mais intensa do que a vida aqui na Terra, né? E tudo então passa a ter um outro sentido, como diz aqui, as vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que aquele que crê na continuidade da vida enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração. Nós, com os ensinos que a doutrina nos traz, a gente compreende que se a situação hoje não está tão boa, não está como a gente deseja, mas a gente entende que isso é uma consequência da nossa bagagem, do nosso karma, que o karma é o conjunto dos méritos e deméritos.
Então, nós temos coisas boas, qualidades já adquiridas, e temos aquela parte não tão bonita, né? Que a gente precisa trabalhar. Então, mas se a gente tem essa clara compreensão que a gente está aqui numa escola para um aprendizado que vai nos favorecer, que vai nos guindar, que vai nos elevar a uma condição melhor, então a gente fala, vou encarar, e eu sei que não vai ser tão simples, tão fácil, mas eu sei também que é possível conseguir. Então, o peso é outro, né? A baliza é outra. E isso, então, nos ajuda. Sim? É de não encarar a vida, essa vida, né, presente, a encarnação, né, para não usar a palavra vida, né, já que a morte ela é só do corpo físico, né, ou um estado mental, né, pode ser, mas de não encarar a vida como um fim em si mesmo. Esse é o ponto de vista, digamos, né, que deve ser mudado. Não encarar essa encarnação como um fim em si mesmo. Né? Foi o que você disse, não acaba aqui. Basicamente, a gente vive para falecer o corpo, né, o instrumento, e depois viver melhor. É isso que a gente busca. Aí já Sim. desenfaixado do corpo, e já com mais liberdade. Porque o que a gente busca, no fundo, é a liberdade. Claro, temos aí umas leis a serem seguidas, leis divinas, leis naturais a serem seguidas. Mas quanto mais atrasado, menos liberdade. Mais âncoras, né, mais coisas te prendendo. Quanto mais evoluído, quanto mais entendimento, maior entendimento, vivência, né, experiência, significação, entendimento das leis divinas, essa compreensão vai fazer com que nós alcancemos alguns degraus além dessa escala evolutiva, nos tornando aí mais aptos a tarefas diferentes, né? a missões, eventualmente. E aí a gente vai ter mais liberdade, de fato. Não vai ficar preso mais. Né? Uhum. Não ficar preso nem a ressentimento, nem a esse tipo de coisa. Isso é uma prisão, são estados mentais. Né? Assim como céu, inferno, né? O chamado céu, inferno, nada mais são do que estados mentais. Tanto que o sujeito que encara, está falando aqui, né? Com o foco na vida futura, uma fé inabalável, que essa é difícil, né? Ele pode estar no meio de uma situação toda complicada, toda difícil, privado de um monte de coisa, ele não tem nem casa, nem comida, né? E está lá, na dele. Sente as dores, mas está lá. Né? Na dele, não está se desesperando. Ao passo que alguém considerado o rico, alguém que tem tudo, aquilo que várias pessoas almejam, pode sentir que não tem nada, sentir aquele vazio, né, no peito, aquela coisa, né, mas está faltando, o cara tem tudo o que o dinheiro pode comprar, né, só que o dinheiro é instrumento, né, também não é fim em si mesmo, os bens não são um fim em si mesmo, por isso que não, por si só não fazem alguém mais virtuoso ou menos virtuoso, né, não interessa se o sujeito tem uma Ferrari. Né? Isso não torna virtuoso só porque tem uma Ferrari. Né? Senão teríamos poucos virtuosos. Né? Mínimo de virtuosos. Mínimo de virtude e um mínimo de pessoas também virtuosas. Né? E também a Ferrari por si só também não faz feliz, né? Não. Claro, vai deixar o sujeito ali um pouco alegre, tal, porque né? É um luxo ali, deve ser uma delícia, né? Dirigir, né? Vamos combinar. Mas, enfim, não é um fim em si mesmo, de novo, né? Pode ter uma garagem de carro esportivo e sentir um vazio por dentro, né? Por falta de visão espiritual, por falta de aplicação, por falta de integração ao mecanismo da providência divina, esse mecanismo evolutivo, né? Que é que se colocar à disposição para fazer alguma coisa. Em benefício não só da própria pessoa. Aí sim, né, com esse exercício, a coisa vai ficando um pouco mais interessante do ponto de vista espiritual. Né?
vai ficando mais legal. Aí os nossos guias, né, nossos mentores, aqueles que cuidam da nossa reencarnação e que cuidam de nos intuir, eles vão ficar mais alegres, vão ficar mais felizes do lado de lá. A torcida começa a ficar mais empolgada. Ó, tá indo, agora ele tá indo, tá funcionando, né? Mais ou menos assim, né? Isso. Essa questão da Ferrari aí que a gente brincou, é porque, assim, os bens materiais, eles, igual uma Ferrari, dirigir uma Ferrari, dá um prazer momentâneo. Mas se você só tiver aquilo, isso não satisfaz, porque o ser humano, ele anseia por algo mais profundo, algo mais que toque o seu espírito, o seu coração. É instintivo isso. Então, o que acontece com aquelas pessoas que procuram, né, a satisfação nos prazeres terrenos e nos bens terrenos? Ela vai ter uma frustração, sempre, porque ela sempre vai querer mais, ampliar essas aquisições aí. Só que isso não preenche verdadeiramente a pessoa. E aí? E aí, como fala aqui, né? Que é como uma criança que não vê além dos seus brinquedos. E que quando os perde, então, tem aqui fala, uma pungente mágoa, né? Um desengano, uma ambição insatisfeita. Essa é a pior tortura que existe. A pessoa está sempre querendo mais, ela não se satisfaz, então ela está sempre frustrada. Sempre. Não há nada que satisfaça. É frustração, é mágoa, e aí ela não enxerga o que ela tem. Ela só enxerga o que ela não tem. Pois é. Do ponto de vista terreno. Né? Aqui do ponto de vista terreno. É bom para a gente raciocinar também uma coisa que, lógico, a gente tem um exemplo, né? Um exemplo só, que foi na Ferrari, mas tem vários aspectos que a gente pode falar. Tem uma frase interessante também, que é assim, todo excesso esconde uma falta, né? Todo excesso esconde uma falta. Nesse caso, o excesso de, sei lá, da procura de se dedicar a isso, cansar pelo ouro, como diz o Evangelho, né? Ele fala, não vos canseis pelo ouro, e tal, né? Olhar as aves do céu e tal. E se cansar pelo ouro, aí vai ao contrário, né? Vai no sentido contrário. Vai, de fato, desgastar. Investir é um investimento de retorno espiritual zero. Retorno espiritual zero. E aí o choque que acontece quando o sujeito falece, né? O corpo falece, o caixão não tem gaveta, mesmo se tivesse, não interessa, né? Se tivesse gaveta, podia enfiar um monte de coisa lá, ia ficar enterrado. Né? O fato é esse. Mas não vai aproveitar nada disso, né? Então é um investimento enorme de retorno zero. É aí que a gente tem que se questionar também. Tem que ver um ponto, né? Pra gente se questionar. Quando a gente percebe que está fazendo alguma coisa muito, alguma coisa, no sentido de se aproximar de uma fuga. Assim. Né? Excesso. O excesso. E aí todo excesso esconde uma falta, né? Então alguma coisa está passando despercebida e está sendo redirecionado para aquilo ali. Né? Redirecionado a atenção, a energia, o tempo para alguma outra coisa e não está dando atenção. Né? Não está percebendo o que está incomodando. Isso é importante de raciocinar também. Aí fica parecendo assim, né? Uma pessoa que está andando, mas não está prestando atenção no caminho, então ela se distrai, o tempo passa e quando ela vê, não sobrou nada da experiência, né? Ela distraiu. Então, distraído aí no sentido de não se aperceber das coisas espirituais, né?
de ampliar a visão, de colocar a energia, como você falou, nas coisas que realmente a pessoa vai levar consigo, que serão a sua posse verdadeira, né? Que é do ponto de vista espiritual. Qual que é a verdadeira propriedade do homem? A inteligência, Incorpórea. o conhecimento, e as virtudes que adquire. E o trabalho, ele é uma excelente ferramenta para aquisição disso, né? Qualquer tipo de trabalho, ele trabalha a inteligência do homem na busca de uma condição melhor, material, né? E também espiritual. Sim. Lembrando que aqui mesmo está falando, né? Não tem problema. O gozo aqui terreno, né? Aproveitar os bens, não tem problema não. A gente está falando de usar isso como mecanismo de fuga, para não fazer o que tem que fazer. Aí que está o problema, né? Aí que está o problema. Aí realmente é um desvio, digamos assim, do caminho, e esse cobra. Cobra porque o tempo não volta, né? Tem esse detalhe, né? Um minuto perdido já não volta mais. E o espírito sente isso aí depois. Sente tudo isso aí. Boa noite, Irene. Tô bem falando aqui. Tudo bem, né? O Felipe falou um negócio lá em cima. Não se vive só uma vez, né? Tem aquela frase, só se vive uma vez. Né? Não se vive só uma vez. A gente costuma usar fazer brincadeira e tudo. Não se vive só uma vez, né? E a vida futura vai cobrar. Nós vamos nos cobrar depois. Esse é o detalhe. Não se vive só uma vez e também não é aconselhável deixar a vida nos levar. Por aí. Não é aconselhável. Não cai nessa roubada, não, porque... Pois é, tem uma frase do Jung, né? O Carl Gustav Jung. Ele fala assim que enquanto a gente não tomar consciência, o inconsciente vai nos dirigir e a gente vai chamar isso de destino. Quer dizer, a gente vai continuar atraindo, do ponto de vista espiritual, atraindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, né? Passando por situações parecidas e chamando aquilo de destino. É o destino, é o destino. E aí o que está acontecendo? A gente está sendo conduzido. A gente não está conduzindo. Aí que tá. A gente não tomou as rédeas. Né? É bem isso. Vai conduzido. Tomar as rédeas. Se assenhorar da própria vida e como adulto, né? Arcando com as responsabilidades das escolhas, né? Se a gente pensar que hoje, se as coisas não estão como a gente gostaria, que a gente não está muito alegre, muito feliz, então, se a gente não tomar as rédeas e não começar a agir em vez de só reagir, o futuro vai ser uma repetição, né? Porque a gente não vai sair do lugar se a gente não tomar as rédeas, não é? Como diz o André Luiz, também fala mais ou menos o que o Jung, você disse aí. Ele fala assim que são reflexos condicionados. Você repete, você reproduz, porque você, né, não saiu daquilo, você não ampliou sua visão, seu modo de ver. Né? E as mesmas coisas vão acontecendo. Por quê as mesmas coisas vão acontecendo? Porque não foi superada a prova. Ela tem que ser superada. Não serve para outra coisa a não ser para ser superada. Né? Prova, expiação só serve para isso, para consertar. A gente entender e consertar o caminho ali, a direção. Só, mais nada. Né? Não é sadismo de Deus. Né? Vamos maltratar ali porque eu quero ver sofrer. Né? Sou mal. Esse é o Deus do Antigo Testamento, talvez. Né? Que é aquele Deus que ele mete medo. O Deus do amor, do Novo Testamento, e é esse que a gente tem que pegar para interpretar o Antigo Testamento, né? Não é pegar o pessoal lá totalmente ignorante da época do Antigo Testamento e tentar jogar a luz agora. Não, peraí, calma, né? Calma.
O momento estava lá, revelações sucessivas foram acontecendo, né? O Cristo, o Espiritismo, o próprio Espiritismo, né? Ele falou aqui no final, né? Ele busca, e é o que a gente tenta fazer, é acabar ou diminuir essa visão estreita e mesquinha, né? Que nos faz concentrar as atenções aqui. Então, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A visão é essa. Paulo, né, que falou isso, se não me engano? É ser do mundo, é estar no mundo sem ser do mundo. Né? Então, quer dizer, todo mundo está aqui por uma razão e a gente se integra no mecanismo social, pela lei de sociedade, para fazer alguma coisa mesmo, de útil. De útil. Então, e falando em Paulo, falando em Paulo também, ele também falou, assim, no sentido da gente despertar verdadeiramente. Levanta-te, tu que dormes. Tu que dormes, não, acorda. Tá dormindo, cara. Tá dormindo, vamos acordar, vamos ver. Ó, tem mais um mundo inteiro de coisas que você não está enxergando. Levanta, tu que dormes. Exatamente. Então, quer dizer, a gente tem aí o nosso papel social aqui na Terra, por isso que também a gente não pode ignorar. É o que está falando aqui. A Irene falou lá em cima, lá, equilíbrio, exatamente. A gente tem nosso papel aqui a cumprir. A gente tem. Sim. A vida em sociedade ela é reflexo de algum progresso. Seres que que ainda estão em atrás vivem lá no isolamento, alguma coisa assim, né? O progresso pressupõe essa integração mesmo social, né? Sob pena de não se evoluir, não confrontar aí as experiências, né? Não observar coisas diferentes, ficar só na mesma sempre. Na mesma sempre não é progresso. E além disso, né? Além desse papel nosso aqui na Terra, que a gente tem que fazer, é não se prender só a ele. Foi o que a gente começou falando, é o que domina a nossa temática aqui hoje. Né? Não se prender só a ele. Mas também não esquecer que a gente tem nosso papel aqui. Então, sim, papel de ampliar o progresso material, né? Deus nos deu a inteligência. E o trabalho é lei de progresso, né? Então, não há nada de errado com o progresso, não há nada de errado com o bem-estar, né? Que o trabalho nos proporciona. Trabalho no sentido amplo, tanto da inteligência quanto o trabalho propriamente de construção das coisas, de criação das coisas, né? Sim. Aqui fala muito claramente. Né? Sim, é o que tá a gente aqui. Tem um instinto de querer melhorar. Normal. As condições de vida, né? Ter mais conforto e assim por diante. Está dizendo aqui claramente, Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo dos interesses da alma. Então, nós temos que progredir materialmente, sim, nós temos aqui, estamos numa nossa casa, né, terra, então nós precisamos cuidar dela, fazer ela progredir, melhorar também, até porque nós voltaremos a ela, então vamos cuidar da nossa casa, porque é para o nosso próprio benefício, né? Exatamente, então essa é o que a gente vê em alguns lugares, às vezes em nós mesmos, né, sem fazer julgamento, porque bem na verdade que a gente não tem esse direito, mas especialmente em estruturas de poder, esse desespero, essa sanha, né, por sempre ter o status, a grana, tal, a gente convive com isso, né? A gente está no Brasil, a gente convive com situações aí que as estruturas de poder elas são complicadas, né? E o pessoal se deixa seduzir, o que não é difícil também, se deixar seduzir, né? Porque são confortos, né? São coisas, são prazeres aqui, né? São coisas que proporcionam prazeres ali e tal, mas não deixa de ser um retrato do atraso, isso, espiritual. Não deixa de ser um retrato do atraso. Esse é o ponto, né? Sem fazer juízo de valor sobre A ou B. Tudo isso aí, né? Esse tipo de coisa é retrato do atraso espiritual. Um apego exagerado. Nem vê o que está acontecendo, mas eu quero o meu.
né? Eu vou lá e É o busco meus exagero. milhões, meus É o milhõezinhos exagero. ali. Mas esses milhões podiam, né, ajudar ali, às vezes salvar alguém, né, no hospital, ou educar alguém na escola, né? E às vezes falta vaga, né? Tanto no hospital como na escola. É uma visão típica do atraso espiritual, que acontece ainda nessa terra e que não há de acontecer sempre, né? Voltando ao Heráclito, Não. a única coisa permanente é a permanente mudança, e aliado isso à lei do progresso, a gente sabe que nada fica, né? É. Impune, né? Nenhuma violação às leis divinas ficam por isso mesmo. Ela Essa. tarda, mas nunca falha. Uhum. A justiça divina é assim. E com muito amor também, porque, na verdade, sentindo na pele os efeitos de algumas dessas condutas, isso vai despertar no próprio espírito, né? A Uhum. necessidade de, meu Deus, né? Uma trava ali, uma trava de responsabilidade. Não, aqui eu não quero saber, não mexo mais com isso. Então, uma espécie de trauma, né? Fica lá registrado, ainda que ele não se lembre exatamente o que aconteceu, né? Na próxima vida ele tá lá, oh meu Deus, nossa, não quero saber disso não. Essa coisa do poder, né, é um vício, né? É um Isso. vício. Mais um, né? Mais um dentre vários. Mais um. Então, o homem, ele tem essa fantasia, né, de que do poder. Eu posso, eu mando, eu dirijo, né? Isso é uma coisa que a gente carrega há não sei quantos mil anos, né? Nós, enquanto humanidade, eu quero dizer, a gente carrega isso. E como todo vício, né, é um desequilíbrio. E aí é que está o nó da questão, né? Porque para vencer isso, nós precisamos ter uma vontade muito firme. Uma vontade firme. E alguns vícios, porque tem toda essa ilusão, né? A pessoa se compraz, ela, como não tem esse ponto de vista mais amplo, ela então se perde ali no próprio vício, como um dependente químico, ele já passa a não enxergar mais nada, ele quer aquele prazer que é cada vez mais fugaz, né? Na medida que a pessoa vai se afundando no vício, aquilo já não vai fazendo efeito, aí ela precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais. Então, com relação ao poder, a fortuna, é mais ou menos a mesma coisa, né? E É aí, outro tal... excesso escondendo outra falta. Um exemplo de um excesso que está escondendo uma falta, né? Alguma coisa. Não está preenchendo. Sim, Não está preenchendo e nem vai preencher. Esse é o detalhe. Nem vai. Isso não vai preencher. Por quê? Porque não é para preencher. Não é. É para ser instrumento, não é para ser um fim. Então não vai preencher. Né? Mas enfim, vivendo e aprendendo. Né? Sempre. Sempre vivendo e sempre, aprendendo. sempre. Os que fazem isso agora vão espiar. A gente também, cada um tem seus deslizes, vai também sofrer as consequências. Né? Vai aprendendo. Nós não podemos esquecer que a gente muda bastante de posição, né? E pode ser que a gente já tenha agido assim, ou quem sabe ainda não passamos pela provação da riqueza, do poder, e não Pode sabemos ter como sido. vamos nos sair, né? Sim. Então, são provas que têm a possibilidade de nos melhorar, depende do caminho que a gente escolher, depende da nossa força de vontade. Que são, como você postou lá no Instagram, né? Os dois leões lá, a luta interna. É com a gente mesmo, bem isso. não tem essa. A É com a maior gente luta mesmo. é nossa, né? É a gente com a pessoa que a gente vê no espelho. Essa é a maior luta, né? É corrigir mesmo essas tendências. E a gente vai devagarzinho, né? Mudando o nosso ponto de vista, né? Já que esse é o tópico aqui da nossa live de hoje, mudando esse ponto de vista cada vez
para se humanizar, né? Isso, e humanizar abrange tanta coisa. Tanta coisa, né? Uma compreensão, né? O amor, a caridade, né? O olhar, a empatia, é tanta coisa, né? Que existe humanizar, que significa humanizar, se humanizar, É. né? É uma Aqui evolução fala mesmo. da fraternidade universal, né, É a Diego? fraternidade universal. O tanto que, assim, isso nos faria, né, viver melhor, muito melhor, sem tanto peso, sem tanta amargura, frustração, porque quando, por exemplo, a gente se deixa levar pelo orgulho, nossa, a gente vira assim uma pessoa muito frágil, qualquer coisa nos abala, nos tira do eixo, né? Então, se a gente pensar nesse ponto de vista da vida espiritual e qual é o objetivo, o sentido real da vida verdadeira lá, a gente vê que a gente pode viver muito melhor com as pessoas, com a gente mesma, à medida que a gente for conseguindo desfazer desses grilhões, né? Porque, como você falou, são prisões mentais, que é pior do que qualquer outra, porque ela vai te acompanhar aonde você estiver, na China, no Paquistão, no Nepal, no Himalaia, onde você estiver, você vai carregar. Vai. Essa vai. É uma propriedade sua, digamos, né? É sua propriedade também. Esses grilhões nossos são nossa propriedade, né? São de nossa responsabilidade. Por isso que a gente vai carregar em qualquer lugar. E não interessa, né? A matéria. Ele vai estar lá enquanto a gente não resolver que a gente quer aquilo fora. Se livrar daquilo. E aí mudar a postura. Mudar o nosso ponto de vista. Apontar mais para o céu e não para a terra. E aí caminhar nessa direção. A direção da subida. E não da permanência na zona, né, de conforto ali. Pois muito bem. Acho que por hoje é só. É isso? Mais algum comentário? Já está no horário aqui, né? No horário, minutinho. isso. Então, de minha parte, eu agradeço, meus caros, pela companhia, mais uma vez. Né? Deixo aqui um abraço a todo mundo. Boa noite. Né? A gente que agradece. Né? Muito obrigado aí, mãe, pela parceria, mais uma vez. Né? E não tem de quê, Diego. Estejamos juntos outras vezes. Outras vezes, Deus quiser. Fica também o convite para as próximas lives, né? Estejam conosco, bora estudar mais um pouquinho junto. Uma boa noite a todos, então. Eu também agradeço a companhia de vocês, sempre. Isso nos fortalece. Eu não canso de dizer isso. Fiquem com Deus. Com Deus. Boa noite. Tchau, tchau.